Cada vez que você precisa preencher um cheque, escrever uma carta, mandar um e-mail, dar um nome para o seu filho, registrar uma escritura, cada vez que você pergunta que dia é hoje, você está reconhecendo que Jesus passou por este mundo. Mesmo que você não acredite em Jesus como um ser divino, como Salvador, como Filho de Deus, ao mencionar uma simples data, você está pelo menos reconhecendo Jesus como um personagem histórico. Isto porque Jesus dividiu a história entre antes dele e depois dele. Ninguém pode negar este fato. Houve uma pessoa chamada Jesus. Esta é a série Princípios. E se Jesus veio a primeira vez, será que ele virá uma segunda vez como prometeu? E se vier mesmo, quando isso vai acontecer? O Está Escrito de hoje está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Você já ouviu falar que a Terra pode ser destruída por um meteoro? No Fórum Informativo do Ministério de Ciência e Tecnologia sobre Astronomia, o assunto mais questionado é a possibilidade de um asteroide colidir com a Terra. No dia 9 de junho de 2002, foi descoberto em um projeto do Massachusetts Institute of Technology, um asteroide, o 2002 NT7, que esteve encabeçando a lista de objetos que possuem um risco maior de impacto com a Terra. Essa colisão seria capaz de destruir um continente inteiro, arrasando milhares de cidades e matando milhões de pessoas no intervalo de alguns minutos. Mais tarde, com cálculos refeitos, a probabilidade de colisão deixou de existir. Ufa! Esse elemento foi oficialmente retirado da lista de objetos perigosos no dia 1º de agosto de 2002. Mas, por outro lado, todos os dias a Terra é bombardeada por pequenos pedaços de asteroides, sem que a gente fique nem sabendo do acontecido. Outros tantos asteroides, ainda nem descobertos pelos astrônomos, podem estar passando muito perto de nós. Será que uma pedra pode vir do espaço, chocar-se com o nosso planeta e destruir todo esse mundo? Será que era isso que Daniel estava falando quando revelou ao rei Nabucodonosor o sonho que o rei teve? Será que a pedra do sonho do rei era um meteorito? Será que Deus está mostrando na profecia que um meteorito deverá colidir com a Terra? A resposta é não. Como eu sei? Em primeiro lugar, quando nós voltamos ao texto, vemos que Daniel está falando de um novo reino que estará começando. Um reino que não será humano, mudará toda a história da humanidade e durará para sempre. Veja como ele fala. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. De que maneira Deus deverá estabelecer o seu reino? O próprio Jesus contou isso aos seus discípulos em João 14, de 1 a 3, de um trecho muito conhecido da Bíblia. Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Você acredita na vinda de Jesus? Vamos ver o que as pessoas estão pensando? Não tenho fundamentos para que não, mas eu não acredito. Enquanto não acontecer alguma coisa, não teria como. Acredito sim. Tanto acredito como ele vai vir na segunda vez agora, como ele já veio na primeira, né? Eu acredito. Eu acho que Jesus um dia vai vir, né? Tá escrito na Bíblia. Eu acho que ele tem que vir, né? Eu não acredito na segunda vida de Jesus, até porque acredito que Jesus seja um símbolo
inventado pelo homem. Então... Se um pouco antes de Jesus nascer nesse mundo, fosse feita a mesma entrevista, perguntando se as pessoas acreditavam que Jesus estava para nascer, com certeza a resposta seria não. O mais incrível é que na Bíblia tinha um monte de profecias falando sobre o nascimento de Jesus. Deus revelou tudo sobre o nascimento do seu filho centenas de anos antes disso acontecer. Ele revelou, por exemplo, em Miqueias 5:2, o lugar do nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Números 24:17, ali está profetizado que haveria um sinal no céu, ou seja, uma estrela. Em Gênesis 49:10, está profetizado que ele seria descendente da tribo de Judá. Em Isaías 7:14, que ele nasceria de uma virgem. Em Isaías 40, verso 3, que um profeta, como João Batista, viria preparar a sua vinda. Pena que não dá para citar todas elas, é que, na verdade, são mais de 300 profecias só falando sobre o nascimento de Jesus aqui na Terra. E você acha que as pessoas estavam esperando por isso? Você conhece a história e sabe que quando Jesus nasceu, havia mais animais do que gente assistindo. E a maioria delas não acreditou nem quando Jesus ressuscitou mortos aqui nessa terra. Agora, a Bíblia está profetizando que Jesus está para voltar ao mundo e estabelecer o seu reino eterno. E do mesmo jeito, as pessoas não estão acreditando nisso. Mas quando Jesus vai voltar? Como? Ele deixou alguma pista para nós? Em Mateus 24:3 nós lemos o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles queriam saber quando. Mas será que a Bíblia revela esse dia, o dia da vinda de Jesus? Mateus 24:36 diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, somente o Pai. Minha inteligência é infinitamente menor do que a inteligência de Deus. Mas se eu fosse Deus, também não ia revelar o dia exato da minha vida. Pois me conhecendo como ser humano e conhecendo os seres humanos, eu sei que a maioria das pessoas ia deixar tudo para a última hora. E esquecendo-se que nós não somos eternos, muitos seriam pegos despreparados e de surpresa pela morte. Em Mateus 24, 26 e 27, o próprio Jesus diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já viu uma tempestade de relâmpagos, raios e trovões? É discreta? É muito visível. Se você não estiver vendo ao vivo, pessoalmente, a volta de Jesus, Ele mesmo adverte a você: não acredite. E Ele completa em Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus filhos, os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você percebeu? Todos os povos, todas as nações da terra verão. Em Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que Jesus não tocará a terra e que os salvos se encontrarão com ele lá nos ares, porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Vamos agora reunir todas as informações que nós temos.
Uma coisa maravilhosa é que, embora Jesus não tivesse revelado o dia da sua vinda, ele deixou sinais para nós sabermos quando estivesse pertinho de tudo acontecer. Você gostaria de conhecer alguns deles? Vamos começar nos lembrando novamente de Mateus 24, do verso 3 em diante. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus começa então a revelar os sinais da sua vinda. Mateus 24, de 4 a 13, está escrito o seguinte: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E em Lucas 21, 11, os sinais dados por Jesus se completam ainda mais. Então lhes disse: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Vamos classificar esses sinais em 5 grupos. Primeiro, os sinais no mundo físico. Mateus 24, 7 diz o seguinte: haverá terremotos em vários lugares. A natureza hoje está em convulsão. Vemos, além de terremotos, maremotos, tufões, furacões. Nunca se falou tanto nisso como hoje. O que mais me chama a atenção é que em todo o século XIX ocorreram 41 grandes terremotos, acarretando mais ou menos 350 mil mortes. No século XX, só até maio de 97, já haviam ocorrido 96 grandes terremotos, que provocaram a morte de mais de 2 milhões e 50 mil pessoas. Em 2005, a temperatura média da Terra foi a mais alta dos últimos 100 anos. É o aquecimento global. A NASA divulgou um estudo que comprova que a emissão dos gases tóxicos produzidos pela atividade humana fez a temperatura da Terra subir 1 grau no último século. Você acha que 1 grau é pouco? Pois é o suficiente para desequilibrar completamente essa complexa relação de forças que regem a natureza. Segundo dados da ONU, no ano de 2005 ocorreram 360 desastres naturais, 18% a mais do que em 2004. A maior parte das catástrofes de 2005 está relacionada com mudanças climáticas. Foram 168 inundações, 69 tornados ou furacões, 22 secas que transtornaram a vida de 154 milhões de pessoas. O nível dos oceanos já aumentou 20 centímetros no século. Se a temperatura subir 3 graus, a Groenlândia vai desaparecer. O geofísico da USP, Paulo Artacho Neto, alerta que daqui a 30 ou 40 anos, a região central do Brasil poderá estar tão seca que não será possível cultivar o seu solo. Em entrevista à revista Veja, o demógrafo Paul Ehrlich, autor do livro A Bomba Populacional, afirma: fiz um cálculo de que o ideal seria 2 bilhões de pessoas habitando o mundo. Aí o equilíbrio natural seria assegurado se o mundo tivesse apenas 30% da população atual. 6,5 bilhões. Daria para equilibrar as oportunidades, as pessoas seriam bem alimentadas e educadas, viveriam em cidades vibrantes e teriam bons empregos, e se poderia deter o crescimento da camada de ozônio. O segundo grupo de sinais que Jesus deu para a sua vinda são sinais no mundo político. Estão registrados em Mateus 24, 6 e 7. Dizem o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Hoje alguns conflitos não acabam, mas deixam de ser notícias porque outros dão mais ibope. Por exemplo, estamos falando do Iraque e Estados Unidos, Israel e palestinos, mas o conflito lá no Sudão, na Serra Leoa, no Tahiti continua. Porém, a guerra mais temida de hoje é a guerra invisível, a guerra do terrorismo. Depois do 11 de setembro de 2001, em qualquer lugar do mundo,
pode haver um ataque terrorista. O terceiro grupo de sinais proféticos da vinda de Jesus se encontra em Mateus 24, no verso 7, e diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome em vários lugares. A Organização das Nações Unidas tem um departamento só para acompanhar a fome no mundo, é a FAO. Jan Ziegler, o representante especial das Nações Unidas para o direito à alimentação, no seu terceiro relatório anual às Nações Unidas, disse algo que deixou todos estarrecidos. O que ele disse? A cada 7 segundos, em algum lugar do mundo, uma criança de menos de 10 anos morre de fome. A cada dia, 100 mil pessoas morrem de fome ou das consequências dela, e a cada 4 minutos, uma pessoa morre por falta de vitamina A. O número de pessoas com carências alimentares passou de 815 milhões em 2001 para 840 milhões. Lucas 21:11 acrescenta mais um sinal dentro desses sinais do mundo econômico. Ele diz que haveria epidemias em vários lugares. A AIDS é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Desde que ela foi reconhecida pelo Centro para o Controle de Doenças, lá de Atlanta, nos Estados Unidos, em 81, a AIDS se espalhou rapidamente, sendo considerada uma epidemia mundial já no final da década de 80. Hoje, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, na África, 10% da população já está contaminada. A AIDS ainda não tem cura e já matou cerca de 20 milhões de pessoas desde o início da epidemia. Um artigo recente de Paulo D'Amaro afirma que pandemias, como o que pode resultar da gripe aviária, por exemplo, é consequência da domesticação de animais, da exploração das florestas e do contato cada vez mais frequente entre os seres humanos. Diz também que doenças como cólera, malária, febre, ebola, meningite, gripe aviária, dengue hemorrágica e outras ameaçam virar epidemias. Ele conclui assim: seja nas granjas da China, nas florestas do Congo, seja nas fazendas do meio oeste dos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, um micróbio mortal deve passar para um homem, e dele para outros. No quarto grupo de sinais proféticos da segunda volta de Jesus, nós encontramos os sinais no mundo moral. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, Paulo reforça o cenário de hoje, profetizando que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Basta dar uma olhada rápida nos telejornais. Aliás, é só você olhar para o lado que vai ver todos esses sinais se cumprindo hoje. O quinto e último grupo de sinais proféticos da volta de Jesus fala de sinais no mundo religioso. Hoje existem mais de 33.800 religiões. Mateus 24 fala de falsos profetas que realizam sinais que podem até enganar os escolhidos. Em Lucas 21:8 diz: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, chegou a hora, vamos. Você prestou atenção? O que me chama a atenção é a palavra enganar. A Bíblia diz que muitos fariam grandes coisas e conseguiriam enganar aqueles que não estudassem a palavra de Deus e não estivessem preparados. Em Amós capítulo 3, verso 7 está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E foi exatamente o que Deus fez quanto ao fim do mundo e à volta de Jesus. Vale até a pena voltar para conferir se as profecias estão se cumprindo. Profecias de sinais no mundo físico, cumprido. Sinais no mundo político, cumprido. Sinais no mundo econômico, cumprido também. No mundo moral, cumprido. E no mundo religioso, cumprido. O que está faltando se cumprir? O último sinal é o que está em Mateus 24:14.
Ali diz o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Jesus diz que o último sinal seria o evangelho ser pregado a todo mundo. Agora pense bem, a Bíblia nunca foi tão divulgada, nunca esteve em tantas línguas diferentes, mas também nunca foi tão atacada. Nunca se questionou tanto a veracidade, nunca se falou tanto contra ela, em nome de uma falsa ciência que não é e nunca será comprovada, chamada evolucionismo. Por que será que tantos vão contra a Bíblia? Por que será que ela tem sido tão ridicularizada? Antes de Jesus nascer, havia muitas profecias claras prevendo o seu nascimento, mas poucos estavam preparados. E quando Jesus exerceu o seu ministério, mesmo aquelas pessoas vendo milagres maravilhosos, muitos ainda não acreditaram. Hoje, ao terminar o programa, quero deixar Jesus falar as últimas palavras. Essas palavras de Jesus fazem parte desse texto de Mateus 24, que nós usamos hoje, onde ele fala dos sinais da sua vinda. Preste atenção, ele vai falar diretamente para você. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar, quem persistir até o fim, esse será salvo. Cristo disse um dia: vou vencer o mal e salvar o homem dos seus pecados. Deixarei meu trono, deixarei meu rei, e entre o céu e a terra eu morrerei para poder salvar aquele que em mim confiar. O seu corpo inerte que na cruz ficou foi o grande palco do universo. E ao terceiro dia o anjo lhe chamou, e da tumba fria ressuscitou. Tudo acabado está, a morte não reinará. Mas ele disse ainda: eu irei voltar com poder e glória e em majestade, como um relâmpago em seu esplendor. Numa nuvem de anjos retornarei para te alegrar, pois este não é teu lar. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Cristo está chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar: Cristo está voltando, logo vai chegar. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Cristo está chegando, anjos
anjos vêm também, todo o universo está a proclamar: Cristo está voltando, logo vai chegar. Está voltando, logo vai chegar. Todo o universo está a proclamar: Cristo está voltando, logo vai voltar. A essa altura, você já tem visto que as profecias bíblicas não falham. E Jesus é quem diz para você: eis que venho sem demora. Jesus está aí, às portas, quase chegando. Para ver Jesus, para se encontrar com Ele, precisa ter preparo. O que é preparo? Como estar preparado para se encontrar com Jesus? Eu gostaria de pedir, junto com você, ao Senhor, que preparasse você para esse encontro maravilhoso. Incline a sua cabeça e vamos orar. Deus amado, alguns de nós ainda não sabemos o que é estar preparados para a sua vinda. Mas queremos, Senhor, pedir ao Senhor que nos prepare, coloque a sua mão no nosso coração, na nossa vida, em tudo aquilo que nós iremos fazer. Guia cada um dos seus filhinhos, onde eles estiverem. Aqueles que hoje, nesse momento, ouvindo essa oração, sentem o seu coração tremer. Aqueles que enxergam as profecias bíblicas e que conseguem ver esse mundo e saber que o Senhor está às portas. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para esse dia maravilhoso. Permanece conosco e aceita-nos em nome de Jesus. Amém. Jesus sempre cumpre aquilo que promete. Ele prometeu que viria a este mundo e veio como um frágil bebê. Prometeu que daria a vida por nós e se entregou morrendo na cruz. Prometeu que ressuscitaria e cumpriu sua promessa. E quando subiu aos céus, prometeu que vai voltar. Mas Jesus revelou muito mais sobre o que aconteceria antes da sua segunda vinda. Você gostaria de saber? Então, ligue agora para a gente, mande um e-mail, escreva-nos e nós teremos o maior prazer em enviar para você a revista Princípios, totalmente grátis. Uma revista com design moderno, com muitas ilustrações e 23 princípios bíblicos de vida. E lembre-se, ainda temos à sua disposição uma equipe preparada para conversar e atender você da melhor maneira. Faça contato, nós estamos esperando você. O nosso programa é assim, cheio de sabedorias e revelações maravilhosas tiradas desse livro, a Bíblia Sagrada. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo está voltando, Cristo logo vem, Cristo está chegando, anjos vêm também, todo o universo está a proclamar: Cristo está voltando, logo vai chegar. Cristo está voltando, Cristo logo vem, Cristo está chegando, anjos vêm também, todo o universo está